Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva e que nós comecemos o nosso dia de hoje com muita alegria e boa disposição. E é sempre bom recebermos pessoas no nosso programa que se destacam na sociedade pelo seu otimismo, solidariedade, respeito pelos outros. O nosso convidado é conhecido por não baixar os braços em situações adversas e de luta constantemente, contra a pobreza e a exclusão social. Nasceu em Matosinhos, onde viveu até aos 17 anos, frequentou o curso de Medicina em Bordeaux, licenciou-se em Teologia e Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Trabalhou como professor, animador, radialista e enfermeiro. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Frei Ventura. É um prazer estar convosco. E, como sempre, vamos começar o nosso dia com uma pequena oração. Desde já convido o Frei Ventura a orientá-la. E é adiante a mãe e com a mãe que confiamos este dia, confiamos todos e cada um daqueles que nos ouvem e nos veem neste momento, com a oração mais simples que o coração do povo é capaz de repetir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Frei Ventura, convido a sentar-se na nossa salinha de estar, porque hoje é dia de rúbrica e tem um cheirinho. Se tem cheirinho é comida vegetariana, é aqui com o nosso Pedro Machado. Muito bom dia. Olá. Pedro, como está? Bem, como de costume. E o restaurante? Também. Temos sentido cada vez mais o interesse das pessoas na nossa nova emenda, na nova forma de trabalhar. O feedback tem sido muito bom da parte de quem nos visita. Estamos bastante felizes e confiantes que os próximos meses vão ser de crescimento e de coisas boas. É isso mesmo, temos de ter confiança e não parar, isso é o mais importante, isso não parar mesmo com esta pandemia, que nós não desanimemos e não paremos e arranjemos outras soluções, não é, Pedro? É isso mesmo. Pedro, hoje temos aqui uma mesa cheia. Sim, trazemos coisas mais uma vez simples, mas também quis aqui colocar um pouco de algo diferente que não temos feito muito, uma vez que sem forno às vezes parece que fica assim um pouco limitado, mas hoje trouxe uma receita de pudim. Um pudim de laranja, muito simples, muito rápido de fazer, de preparar, depois é apenas o tempo de ir em banho-maria ao forno, um pouco, e depois então refrigerar. É muito fácil de preparar, é essa parte que vamos fazer aqui. E depois temos um prato que, curiosamente, nós também fazemos regularmente no Cancha e que tem tido muito boa aceitação. São bifinhos de seitã com um molho de cogumelos, retirado de uma receita tradicional, muito comum na mesa dos portugueses. E vamos fazer aqui uma versão diferente, em vez de usar carne, vamos usar o seitã, que tem um aspecto até, em termos de textura, um pouco semelhante. É os bifinhos com cogumelos. Exatamente, não é? um prato muito comum. Eu gosto imenso. Que as pessoas gostam muito. Aqui vamos usar apenas os ingredientes diferentes, as natas são natas vegetais, o seitã é algo diferente, o resto praticamente são os mesmos ingredientes que um prato tradicional iria levar. O importante é o tempero. Exatamente. Isso é o que faz a diferença. Costumamos dizer sempre, o tempero é aquilo que marca, é aquilo que faz com que o prato nos faça recuar às nossas memórias, que nos faça sentir bem. Normalmente são os temperos, não é só o ingrediente em si. O Pedro é um grande artista, porque a cozinha é uma arte e também tentar trazer os sabores para a comida vegetariana, eu penso que isso é de louvar ainda mais, porque não é fácil. Sim, nós fazemos esse esforço, não sou só eu, mas existe cada vez mais um movimento em torno disto e que muitas pessoas fazem isto. Eu, na minha parte pessoal, gosto muito de fazer esse trabalho, de pegar nas receitas tradicionais, que foi com elas que eu cresci, e transformá-las, usar ingredientes diferentes, trazer aqui também alguns sabores novos, mudar às vezes um pouco aquilo que é menos saudável do que é mais saudável. Por exemplo, hoje trouxe
arroz integral em vez de arroz branco. Sim. Para acompanhar, portanto, fazer aqui um pouco esse trabalho de levar a comida, sendo a tradicional ou sendo a vegetariana, a um nível um pouco diferente, Sim. de levá-la para um mundo mais saudável, uma alimentação mais saudável, que deve ser algo que devemos procurar cada vez mais. Exatamente, cuidarmos de nós. Rapidamente, os ingredientes. Então, para o pudim vamos usar leite de soja, Sim. 1 litro, neste caso vamos fazer uma receita completa, 1 litro, açúcar, vinho do Porto, um pouco de vinho do Porto, a raspa de uma laranja e os 2 ingredientes que vão fazer aqui a textura do pudim é o amido de milho, maisena, Sim. mais conhecido por maisena, e o agar-agar, que é o gelificante que vai lhe dar a consistência que nós pretendemos. E para o segundo prato? Para o segundo prato, vamos usar então o seitã, vai ser cortado em fatias, em bifes, e depois só grelhado rapidamente. E depois vamos fazer então um molho de cogumelos com cebola, alho, polpa de tomate, um pouco de pimentão fumado, paprika, sal, pimenta e depois no fim adicionamos então as natas de soja para dar a textura que nós pretendemos. Mãos à obra, Obrigado. Já voltamos a conversar. Para além da sua dedicação aos que mais precisam, também se destaca pelo seu conhecimento na Sagrada Escritura. Dentro deste âmbito, promove encontros, conferências e retiros. Já visitou 43 países. É comentador da SIC Notícias e colabora como especialista em assuntos religiosos. A sua participação em diferentes meios de comunicação é extensa. E também tivemos aqui a conversar antes de começar o programa, já esteve aqui na nossa casa, logo quando a Canção Nova começou em Portugal e veio falar também de Santo António, que nutre um amor muito grande. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo nosso convite. Antes de começarmos aqui a falar sobre toda esta temática que eu trouxe aqui, fale-nos um bocadinho de si. Quem é o Frei Ventura? Sou um frade capuchinho. É aquilo que pela vida procuro fazer, este estilo de vida nosso ao jeito de Francisco de Assis, ao jeito de trazer para a história aquilo que é a intuição primeira de Francisco, que é a descoberta da fraternidade na horizontalidade do olhar e das relações redimidas. Faz muita falta no tempo que é hoje, com tanta gente que tem a mania que tem Deus na barriga. Não? Sim. E vai saber depois aquilo é só gases, não tem nada lá dentro. Sim, sim. O jeito de ser que tem que marcar a história e tem que marcar a transformação que a nossa história terá fatalmente que sentir e que sofrer no bom sentido, é este jeito de nos sentirmos todos, independentemente das nossas opções políticas ou religiosas, ou seja o que for, sentirmos que somos gente chamada a ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. Isto é um estribilho que eu uso muito, mas tem a ver com isto. Tem a ver com o ser gente, tem a ver com a capacidade de olhar e até neste tempo das máscaras, não é? Sim. Andamos com a cara tapada. Pode ter também sinais positivos. As orelhas que vão sofrendo com os elásticos, mas temos 2 e são chamadas a ouvir. A boca tapada para falarmos menos. E o olhar para reeducarmos o olhar. Vivemos uma sociedade em que o risco que todos nós corremos de olhar alguém de cima para baixo é muito alto. Sim. Também o risco de haver tanta gente que nos quer obrigar a olhá-los de baixo para cima. Nós só temos o direito de olhar alguém de cima para baixo quando for por ajudar a levantar. Daí também que esta reeducação da horizontalidade do olhar, na construção de um tempo e de um espaço em que seja possível voltar a ouvir Francisco de Assis, voltar a ouvi-lo chamar irmão e irmã a toda a criatura. E para descobrir a paternidade de Deus. O processo de Francisco de Assis, na sua descoberta de Deus e de quem é Deus, não é um processo vertical, não é um processo circular. Francisco encontra e descobre-se como cidadão do seu mundo e do seu espaço e descobre-se como ser de relação no contacto com os que ninguém quer. É com o leproso, é com os leprosos que Francisco faz esta experiência de fraternidade que o obrigou a ir para além de si mesmo
Ele vai dizer, e diz no Testamento, aquilo que antes para mim era amargo, tornou-se doce como mel, ou seja, foi capaz de superar a si mesmo, foi capaz de sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. Sim. Esta é a condição primeira de criação de comunidade. Francisco sai de si, vai ao encontro do outro, vai ao encontro que ninguém quer. A experiência de fraternidade leva-o a encontrar Cristo, leva-o a encontrar o Cristo da periferia. Não é o Cristo Todo-Poderoso, o Pantocrátor da Catedral de Assis que lhe fala, a voz que ele ouve é a voz do Cristo de São Damião, desta igreja em ruínas. E é a partir desta circularidade feita pela fraternidade que o vai levar a descobrir a paternidade de Deus, que o vai levar a descobrir a fraternidade universal. Por isso se atreve a chamar irmão e irmã a toda a criatura e se atreve a fazer aquilo que mais ninguém ainda foi capaz de fazer, de chamar irmã à morte. Perceber a morte como o momento mais alto da vida, de perceber a morte como o momento final de encontro com o Pai. É esta festa que Francisco faz, é esta festa que o nosso mundo precisa de voltar a descobrir como se faz. Frei Boaventura, como é que nasceu a sua vocação ao sacerdócio? Eu costumo dizer que sou frade por vocação e padre por acidente. A nossa... Essa pergunta tem-me feito milhares de vezes. Eu digo sempre não sei, que é o mais honesto que eu consigo ser. Sim. É alguma coisa que foi acontecendo, foi surgindo, a partir de experiências também junto da minha comunidade, aquilo que era a nossa realidade de horizontalidade de relações, lá está. Sim. E a experiência vital que eu costumo dizer, eu tenho quatro licenciaturas. Tenho 2 de papel passado, pendurado na parede, e tenho outras 2 que são as que eu uso na vida e uma delas foi aqui em Fátima. Sim. Tive o privilégio de trabalhar 8 anos na Comunidade Vida e Paz. Quando a Comunidade Vida e Paz abriu aqui em Fátima, eu fui o primeiro capelão e durante 8 anos acompanhei os nossos rapazes. Toquei o melhor e o pior do ser humano. E tocamos, todos nós que passamos por ali, tocamos a certeza dos milagres a acontecer na vida quando alguém se sente amado apesar de si. O amor faz a diferença. E é descobrir este Deus também que nos ama apesar de nós. Se alguém sentir-se amado apesar de si, os milagres acontecem assim. E a outra licenciatura foi em 2 terras que eu trago no coração desde sempre, Baixa da Banheira e Val da Amoreira. Fui felicíssimo naquela... Não fui. Era diácono na altura, fui ordenado diácono em Setúbal nessa época. Dava aulas na escola, tinha um programa de rádio, tinha os meus idosos do centro de idosos de Val da Amoreira para as injeções diárias, porque para irem ao posto médico era longe, de facto, ir a pé era custoso. Pagar o bilhete de autocarro ficaria caríssimo, então... Tínhamos organizado um esquema destes. E ali aprendi aquilo que me marcou para a vida toda, que são os milagres da partilha. O ser capaz de perceber que o milagre da multiplicação não é de multiplicação, é de divisão. E ali descobrir aquilo que eu costumo dizer que é a aritmética de Deus, que é dividir para multiplicar e somar sem subtrair nada a ninguém. O mundo está na situação em que está, o nosso país está na situação como está, porque tivemos demasiados sacanas e temos ainda demasiados sacanas a multiplicar sem dividir e a somar subtraindo aquilo que podem aos outros. Sim. A aritmética de Deus é ao contrário. O que acontece com os pães e com os peixes? É um milagre de divisão. Outra vez alguém, era um miúdo, era um catraio que estava ali, que de repente tinha a solução. Estes milagres de todos os dias que nós vimos, testemunhamos e fomos crescendo, e crescemos todos, com tanta gente com quem eu me encontro, não tantas vezes quanto queria, mas vamos partilhando memórias e partilhando história. E está a nascer, neste momento, na Baixa da Banheira, a partir de gente que começou comigo naquela altura, está a nascer uma outra experiência, uma experiência de solidariedade também, que está a nascer do zero e que está a fazer a diferença na vida de tantas pessoas numa situação que infelizmente estamos a viver e viveremos, se calhar, oxalá eu esteja enganado, uma situação ainda mais complicada, que vai ser preciso outra vez estarmos muito atentos à miséria escondida, à miséria envergonhada e aos excluídos da história, porque a história faz excluídos
e os tais senhores que têm o rei na barriga, Sim. não é? Não sabem que um dia a coroa há de sair por algum sítio, mas enquanto têm o rei na barriga, vão envenenando a vida de tanta gente que merece pelo menos o respeito de ser tratado como pessoa. E a nossa missão é essa, Claro. franciscanos ou não, é ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. Frei Boaventura estudou medicina, início, Só fiz um ano. só fez um ano. Foi nessa altura que viu, não é isto? Foi por aí. Eu fiz uma experiência. experiência anterior. Eu trabalhei, Sim. eu fiz o serviço cívico. Muitos espectadores se devem lembrar desses anos gloriosos do serviço cívico. Trabalhei no Hospital Santo António, no Porto, no serviço de nefrologia. Depois estive no bloco operatório do Hospital Maria Pia. E por ali começa a acontecer alguma coisa. Começa a acontecer também uma experiência que eu fiz no movimento dos convívios fraternos, ainda estou ligado a eles desde essa época. As coisas agora estão muito diferentes, mas foi por aí que foi acontecendo. Foi acontecendo também a partir do teatro, curiosamente. Eu fiz teatro em rapazinho e a dada altura entro num grupo ligado à paróquia dos Capuchinhos do Amial e as coisas começaram a ter sentido e foi por aí. Foi aí que conheceu os Capuchinhos? Foi. Antes mais ainda de ir perto? para a tropa, eu fiz tropa normal, tive 18 meses na tropa, fiz a recruta em Minas e Armadilhas, em Tancos. Sim. Conheço muito bem Tancos. Depois estive na Escola de Serviço de Saúde em Lisboa e estive um ano, menos 2 dias, em Abrantes, no quartel da NATO de Abrantes. Sim. Já foi em missão em muitos países. Fale-nos de algumas experiências. Sim, esses países todos que disse, é verdade. Eu trabalho, um dos meus trabalhos é fazer tradução simultânea. Trabalho para o Vaticano, trabalho para a Ordem dos Capuchinhos, trabalho para a Ordem Franciscana Secular, para a Conferência Episcopal Italiana. E muitas dessas viagens que eu faço têm a ver com o acompanhamento dos meus superiores que precisam de tradução simultânea. Sim. Eu vou. Nesses contextos, pois acompanho e vamos fazendo depois o seguimento possível de tantas estruturas de apoio social que nós temos pelo mundo inteiro, que são geridas a partir da realidade local, mas aqui a Cúria-Geral de Roma está atenta e que vamos acompanhando. Assim, mais diretamente e de coração, eu costumo dizer que eu tenho 3 pátrias. Não é? Sim. Sou português, porque nasci em Portugal e com muito orgulho e muita honra. Sou descendente de judeus, portanto, Israel para nós é sempre a nossa pátria também. Sim. E tenho Moçambique como outra pátria de coração. Eu devia ter crescido em Moçambique. Quando eu tinha 2 anos, os meus pais iam trabalhar para Moçambique. Acabámos por não ir. E uma localidade de Moçambique que eu só visitei 40 anos depois, que na altura chamava-se Vila Peri, agora chama-se Chimoio. Já tinha estado em Moçambique antes, mas nunca tinha conseguido ir ao Chimoio. Ali tenho muito do coração em Moçambique. Tenho muito da minha atenção, também insistência mediática, sobre um silêncio nojento que o mundo inteiro se tem permitido a propósito dos acontecimentos na província de Cabo Delgado, no norte. Não é? A hipocrisia do politicamente correto tem feito com que já há mais de 3 anos populações inteiras estejam a ser chacinadas e só ultimamente é que se começou, enfim, timidamente a olhar para ali. Há muitos interesses escondidos. Estamos sempre por trás com o acesso às energias. Cabo Delgado tem uma das maiores jazidas de gás natural do mundo, tem Cabora Bassa mais a norte, tem pedras preciosas, tem o carvão de Tete e tem a estupidez de gente que é capaz de usar a ignorância religiosa de algumas pessoas para transformar tudo aquilo numa pseudo-guerra religiosa do Al-Shabaab e curiosamente, Al-Shabaab significa a juventude, não é? E é triste. É triste que populações inteiras sejam a ser desalojadas, acossadas por gente pseudo-religiosa. Não tem nada a ver com o Islão, não tem nada a ver com religião. São terroristas, ponto final. Travestidos de gente que diz que tem uma religião e que está a chacinar constantemente pessoas inocentes.
O Frei faz parte dos franciscanos capuchinhos. Qual é o ramo da família franciscana? É os capuchinhos, somos os mais santos e os mais humildes de todos, os franciscanos somos nós. Todos nós nos chamamos Ordem dos Frades Menores. Sim. A fundadora é São Francisco. Ao longo da história, uma família desgraçada que vão-se sempre, ainda hoje continua a haver, não tanto divisões, mas vontades de sermos mais fiéis ainda ao ideal de Francisco. Então somos mais franciscanos que os outros. Então as divisões vão acontecendo. Felizmente as relações são excelentes. No ser franciscano? Não, neste momento, enfim, as relações são excelentes. Excelentes. Não há nenhum tipo de animosidade. Sim. Foram as contingências históricas que foram fazendo nascer experiências. Nós capuchinhos, por exemplo, sobrevivemos ou nascemos no contexto da peste negra. Sim. Há uma obra famosa da literatura italiana, do Manzoni, creio que em português está traduzida como Os Noivos, em italiano é I Promessi Sposi, Sim. em que o Manzoni fala precisamente dos capuchinhos como os que de casa em casa iam recolher os apestados, que os traziam para o convento, faziam os funerais. Éramos os cangalheiros, se quiser, do tempo da peste. E é aqui que surge o epíteto dos frades do povo. E que procuramos manter essa característica nos sítios onde estamos e, sobretudo, levar este sinal nos sítios para onde vamos. Deixei de propósito de lá de outro país africano que tenho lá o coração e a alma, que é São Tomé. Sim. E tenho um orgulho imenso nos meus irmãos capuchinhos de Cabo Verde, que estão a fazer um trabalho absolutamente genial na zona mais pobre da ilha, justamente marcando a diferença pela normalidade. Ou seja, neste momento temos 4 irmãos cabo-verdianos lá. O que é que fazem? Nada de especial. São gente com outra gente. Visitam as famílias, jogam a bola com os miúdos na rua, estão com as pessoas. É assim que nós sabemos estar e é assim que as pessoas nos conhecem e nos reconhecem. Não é? E nos levam, de facto, a ter... Temos também nós este feedback, falar em inglês é complicado, mas este retorno, não, estou-me a lembrar uma das últimas vezes que estive na Ribeira Afonso. Nós temos 2 paróquias, a Ribeira Afonso e São João de Angulares, e um dos pequenos almoços mais requintados e deliciosos da minha vida foi agora há pouco tempo que eu lá estive. Fui ter com o meu colega pároco da Ribeira Afonso e fomos tomar um pequeno almoço à casa de uma família. A alegria nos olhos. E comer o café de São Tomé é excelente, e um ovo estrelado dentro de um pão. Soube assim a glória. Sim, e olha, eu sou-lhe sincero, eu gosto imenso de um ovo estrelado dentro de um pão. Além naturalmente, do café, que é ótimo, e de tudo o resto estava bom. Mas o convívio. O calor humano e a alegria de quem recebe alguém de família. São Tomé é assim. Sente-se em casa. Sinto-me em casa. E nunca me senti olhado de baixo para cima. Nunca deixei que ninguém me olhasse de baixo para cima. Mas há uma horizontalidade muito grande de relações entre as pessoas. Quer em São Tomé, quer no Príncipe. O Príncipe agora é o lugar de maior preocupação. Sim. Estamos a tentar construir uma casa para os idosos do Príncipe. A casa que lá está é uma estrutura antiga, em madeira, está limpíssima, pintadinha, tudo, mas está a precisar de ser demolida e fazermos outra coisa. As coisas estão... E vão fazendo isso com ajudas? Vamos fazendo isto por milagre. Eu há 9 anos comecei em São Tomé, juntamente com o Sr. Bispo, Dom Manuel dos Santos, uma aventura que se chama Banco de Leite de São Tomé e Príncipe. Sim. Eu caí em São Tomé de paraquedas, quase, fui fazer formação bíblica, e na noite em que eu cheguei, estávamos a jantar em casa do Dom Manuel, e ele estava lá há pouco tempo ainda com o Bispo, e estávamos a conversar. Ele estava preocupado porque havia leite no orfanato para 3 semanas. O único orfanato da ilha, responsabilidade da Cáritas, responsabilidade do Sr. Dom Manuel. E ali naquela noite, nós vamos dizer que fundamos um banco numa noite de copos. Estávamos os 2 com um copo de água na mão cada um, era fevereiro, um calor, de finais de janeiro, um calor tenebroso. E ali nasceu a ideia do banco de leite. E foi por aí. Estive lá 10 dias, quando voltei
tive uma série de aparições televisivas, o Jornal Expresso, na altura, tinha uma revista que era a Única, chamada Única, que fez um trabalho Sim. comigo também, e eu cheguei ao fim de fevereiro, já tinha leite até dezembro. Então aí foi-se alargando o projeto. O orfanato demorou 5 anos a construir o orfanato novo, mas temos o orfanato construído em São Tomé, a Casa dos Pequeninos. Começamos também, juntamente com uma imensidão de outras boas vontades, numa estrutura que existe no norte da ilha, uma estrutura de referência daquilo que é a economia social bem feita. Sim. É responsável a irmã Lúcia Cândido, das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, mas está lá há cerca de 20 anos. E ali está uma resposta, feita com seriedade, que congrega uma miríade de boas vontades, de grupos, de pessoas individuais, de paróquias, etc. E ali existe um infantário, existe um lar de terceira idade com 30 idosos, existe uma escola da primeira à sexta classe com 1.900 alunos. São cozinhados mais de 2.000 pratos de comida naquela estrutura por dia. Uma carpintaria, uma alfeitaria, um centro de artesanato, um centro de formação, uma casa de acolhimento de adolescentes grávidas. Um milagre de há 2 anos, que se conseguiu em 3 meses construir a casa. E damos, a estrutura dá trabalho, creio que já vão em 150 ou 160 pessoas daquela localidade que vivem do seu trabalho. Isto é a economia social a funcionar, no sentido em que as mais-valias do projeto são reinvestidas no projeto e não há ninguém a comer à conta do orçamento, felizmente. Não é? É esta realidade que temos em São Tomé, que o Banco de Leite apoia, o orfanato o pediu e a Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e o Príncipe. O Príncipe é, de facto, neste momento, a nossa preocupação grande. Uma ONG portuguesa que lá esteve abandonou a ilha e ficou tudo nas mãos de 2 heroínas portuguesas, duas jovens de 70 e poucos anos, com genica 2 meninas de 20, a irmã Eufrosina e a irmã Maria, que neste momento também com o Padre Francisco, da Diocese de Aveiro, e tem uma responsabilidade grande. E nós, a partir daqui, procuramos fazer os possíveis por estarmos em solidariedade. Desde março, eu estive lá, fui para São Tomé no dia 10 de março, lançamos a primeira pedra da Casa Betânia, que é assim que se vai chamar a nova Casa dos Idosos, a nova Casa Betânia, porque a outra já se chama assim. Lançamos a primeira pedra no dia 13 de março e a ilha fechou no dia 18, por causa da pandemia. Os trabalhos estão a começar agora, a recomeçar. Esperamos ter, quanto antes, os fundos que ainda nos faltam para terminar a obra, para podermos acolher os idosos com conforto e com a dignidade que merecem. São estas aventuras que nos vão ocupando e que nos vão mostrando os milagres de cada dia. Eu tenho dito muitas vezes isto às pessoas que estão comigo. Nós nunca tivemos dinheiro, mas nunca nos faltou dinheiro. Desde julho até agora, ao último dia, aos primeiros dias de setembro, colocamos em São Tomé 40 toneladas de mercadoria. Alimentação, leite em pó, farinhas lácteas, é sobre tudo isto que nós levamos. Também material hospitalar, material sanitário, material de proteção anti-Covid. E estamos agora a preparar para dezembro, se Deus quiser, mais um contentor. E as ajudas vão chegando, e vão chegando de pessoas que nós tantas vezes nem sabemos quem são. Procuramos sempre, isso sim, insistir para que pelo menos possamos emitir recibos daquilo que recebemos, para que as contas sejam claras, certas e porque claras. Os pobres dão de comer a muita gente e enfeitam que se farta, não é? É verdade. E é grave sempre que alguma estrutura destas pelo menos falha ao dever de transparência, porque coloca em risco e coloca em maus lençóis 99,9% das instituições que trabalham de facto. Mas há sempre o 0,1% e vamos descobrindo depois gente que vive de facto à conta dos pobres. Essa gente não tem perdão, de facto. A primeira parte do nosso programa chegou ao fim. Acredito que está a ser uma conversa muito interessante. Fique connosco, vá tomar um cafezinho e volte já para a segunda parte do nosso programa.
Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Estamos aqui com o Frei Ventura, não é Boaventura como eu tenho chamado. Não estamos na Páscoa, senão dava-lhe as amendas. Frei Ventura, estávamos aqui a falar do Banco de Leite. Banco de Leite de Santo Tomé e Príncipe. Desse trabalho fantástico desenvolvido. Vejo que o seu olhar brilha quando fala de toda esta missão e agora também na construção do lar para... Do lar da Casa Betânia, da nova Casa Betânia, sim. Para os idosos. As pessoas que nos estão a acompanhar, quem quiser ajudar, o que é que precisa fazer? Podem entrar em contacto connosco, a forma mais fácil é por mail, geral@bancodeleite.pt. Sim. Teremos todo o gosto em dar todas as informações. Porque nisto nós falamos sempre no plural, não é um plural mas estático. Sim. Somos muitos, graças a Deus, a trabalhar com tantíssima outra gente, desde o início que tenho comigo um grupo que neste momento se chama Solidarte, um grupo de gente nova que tem dado o coração e a alma por este projeto. Desde a primeira hora também os Açores, a Ilha de São Miguel, um grupo chamado de Ilhas para Ilhas, tem página no Facebook. E eu costumo dizer que o Banco de Leite de São Tomé é filho de São Miguel. As primeiras grandes ajudas de leite em pó vieram de São Miguel. Existe em Portugal a Associação Amparo da Criança Banco de Leite, Sim. que é a instituição, a IPSS, que em Portugal cuida de toda a logística, não só para São Tomé, também temos intervenção em Portugal, sobretudo na zona da Vila da Feira, que é onde está situada na sede, a Paróquia da Carregosa, uma outra ONG com quem temos excelentes relações, Viver Sem Fronteiras, e uma outra ONG ainda, porque também tem um carinho especial, Sim. porque fui eu que os levei ao colo, mas só abri a porta, que o resto foi, e fazem um trabalho excepcional. É uma ONG que nasceu no Porto, são dentistas, são jovens dentistas em regime de voluntariado. A ONG chama-se Mundo a Sorrir, já lá vamos ao sorriso, sim, não é? Sim. E eu de certeza que já me esqueci de uma data de outras pessoas que estão por aqui. Ou seja, a mensagem que é importante passar, que nada disto, nem em São Tomé, nem em Moçambique, nem seja onde for, nada disto se faz na solidão de um eu solteiro, que tenha o solteirão, não é? Porque há os solteirões... Há o solteiro civil. Sim. E há os solteirões da cabeça. Sim. E há alguns que se casam com Deus porque não há diabo nenhum que se case com eles. Isso então aí é um desastre, não é? Não. A solteironice solteira mata as coisas. Sim. Tudo se faz em equipa, tudo se faz em grupo, tudo se faz em comunidade, tudo se faz passando sobretudo esta mensagem que ninguém é uma ilha, nenhum de nós resolve sozinho. Não há um super-homem, mas é um conjunto de pessoas que unidas desenvolvem todo este trabalho e fazem as coisas acontecer com uma grande contribuição também divina, porque há coisas que aparecem que são milagres. Completamente milagres. Eu vivo de milagres há 30 anos. Sim. Eu conto-lhe só um, está bem? Tenho 30 anos de milagres para contar. No Val da Moreira, um bebê de 15 dias, numa barraca, ensopado em água, chovia. Uma situação de discussão familiar, pouco importa. Nós chegámos, não havia telemóveis na altura ainda. Passado meia hora a criança já estava acolhida, recolhida, sequinha e tratada. Era preciso fazer uma barraca para acolher a família quando havia ainda barracas no Val da Moreira. Havia um sucateiro ali na zona que vendia as barracas em kit já prontas, custavam 30 contos na altura cada barraca com dois cômodos, não é? Os ofertórios das Eucaristias da paróquia, quando andariam pelos 5.000, 6.000 escudos naquela época, precisava de 30. Então pus um caixote de um televisor vazio, embrulhado em papel de celofane com um laço, em cima da pia batismal, que estava ao fundo da igreja, ainda lá está, a igreja é a mesma, e no final das Eucaristias disse às pessoas, segunda-feira precisamos ter 30 contos para comprar uma barraca decente para aquela família. Felizmente as barracas já não existem, as pessoas foram todas alojadas em casas, mas naquela época era a solução que tínhamos. Havia. No final da última Eucaristia de domingo, fomos abrir a caixa e estavam lá dentro 30.800 escudos. Nesse momento entrou uma senhora na sacristia a pedir dinheiro para as fraldas para o filho, levou os 800 escudos e eu fiquei com os 30 contos para a barraca. Milagres destes tenho mais do que muitos. E são 30 anos de dar graças a Deus e de dar graças a tanta gente
independentemente da sua opção religiosa. Sim. É gente com coração, que bate ao ritmo do coração de Deus. E o É importante verdade. é isso. É muito bonito ouvi-lo falar, que faz-nos lembrar a história da Canção Nova. O nosso fundador também viveu muitas histórias assim e vivemos até hoje, que quando é necessário alguma coisa aparece exatamente o valor Chega. igual. É. É a providência de Deus, Completamente, é os milagres de Deus e quando a obra de Deus ela persiste, É. como ia dizer. Precisa ter cuidado com alguns diabos que se metem lá pelo É, meio exato. e se levam porrada. É verdade, é verdade. São exorcismos à moda antiga. Frei Ventura está a dinamizar a campanha contra o vírus da solidão. Sorride 19. Fale-nos um bocadinho desta campanha. Quando cheguei de São Tomé, já viemos num voo de repatriamento, já cheguei cá a Portugal já com o confinamento a decorrer e as primeiras vezes que saí de casa fazia-me aflição ver as caras das pessoas na rua, as caras fechadas. Sim. Isso o vírus se calhar não nos mata, mas a solidão e a tristeza vai-nos matar. E em conversa via computador, que eu fiz quando cheguei de São Tomé, no avião que me trouxe, ou que nos trouxe, havia 4 pessoas infectadas. Portanto, eu fiz 15 dias, quase 3 semanas de autoconfinamento. Sim. E fui falando com as pessoas, fui estando online e por aí. E com um amigo meu, que é o Fábio André, é um artista destas coisas das comunicações, trocando ideias, nasceu a ideia do cartaz, que depois foi publicitado. E contra o Covid-19 nós saímos com a ideia do Sorride 19. Agora já não é possível tanto o sorriso mas é possível sorrir com os olhos. Com os olhos. A ideia sobretudo é isto. Os olhos são o espelho da alma. E obviamente estamos a viver uma situação sanitária gravíssima. Mas a pandemia maior que nos pode matar mais ainda é a pandemia do medo, é a pandemia da solidão, é a pandemia da falta de esperança, ou da esperança que não está. Antes de ontem, no santuário, eu comentava a propósito dos círculos que foram marcados no chão para estabelecer. Pode ser pedagógico também, pode ser pedagógico se conseguirmos alargar a compreensão do espaço. Sim. O que foi pedido a cada uma das pessoas, ou a cada uma dos pequeninos grupos, foi que ocupassem o seu círculo, mas ao mesmo tempo que tomassem consciência que ao lado há outros círculos. Este é o segredo, pode ser o segredo da construção da história. E o Sorride 19 tem a ver com isto. E entre um círculo e o outro, o perigo é que se instala o silêncio, que se instala a solidão, que se instala a impossibilidade de comunicação. É importante que cada um de nós saiba, tenha consciência do espaço que ocupa no tempo e na história, a consciência do nosso círculo onde estamos, a consciência que há outros círculos à volta e com os outros círculos nós somos comunidade, construímos história, construímos eternidade, construímos-nos uns aos outros. E o que importa vencer é o medo que se pode instalar, é a sensação de desesperança que se pode instalar, é a sensação de abandono. Sim. E contra isso, contra o Covid, é o Sorride. Pelo menos trocar o sorriso, voltamos outra vez à história do olhar, não? Sim. Esta horizontalidade do olhar que me faz descobrir o outro como igual a mim, com os mesmos medos que eu tenho, com as mesmas deficiências que eu tenho, mas também com a mesma gana de viver, que se calhar que pode estar a faltar. E é isso. Somos de facto todos responsáveis uns pelos outros. É voltar a ouvir aquelas que foram as 2 primeiras perguntas que Deus faz à humanidade. E está à espera de resposta ainda. A primeira pergunta que Deus faz a Adão, sim, à humanidade, Adão, que não é um indivíduo sozinho, sim, como sabemos, mas a primeira pergunta que Deus faz é: Adão, onde estás? E a segunda é: o que é que fizeste do teu irmão? São 2 perguntas que estão à espera de resposta. E o que temos hoje, se calhar cada vez mais, e contra isto é preciso lutar, é a resposta, por um lado honesta, mas muito sacana do Caim. O Caim diz, a expressão hebraica é Ani lo shomer achi, ou Ehani shomer achi. Será que eu sou shomer? As traduções que temos dizem: não sou responsável pelo meu irmão.
não é exatamente isso que ele diz. É muito mais fundo e é muito mais endurido. Ele não diz simplesmente eu não sou responsável pelo meu irmão. Ele diz eu não sou o shomer do meu irmão. O shomer é aquele que toma conta porque ama. O outro é um roé, é um que vê. Sim. Não? Aquilo que o Caim diz, aquilo que nós dizemos, por palavras ou por gestos. Eu não sou responsável pelo meu irmão. Eu estou-me nas tintas para o meu irmão, diríamos hoje. É este desmontar da lógica de Caim que precisamos de ter a coragem de levar por diante, responder à pergunta onde estás e o que é que fizeste o teu irmão. Cada um de nós no seu círculo, estamos aqui e temos um tempo e um espaço. Todos nós temos um momento de entrada em cena e um momento de saída de cena. Não somos os reis do espetáculo. Somos só atores que têm o seu papel a desempenhar. Mais ainda, um papel que não está escrito. Nós não temos um guião. E o que estamos a viver neste momento, no mundo inteiro, é muito isto. É um guião que foi mudado. Nós vivíamos num tempo e num tipo de sociedade que aparentemente tinha respostas para tudo. Não é? E soluções para tudo. É. E de repente veio a vida e mudou as perguntas. E é isso que nos desequilibra. Sim. Tínhamos respostas para tudo. Agora temos as perguntas ao contrário. Esta questão da pandemia e deste projeto, desta campanha, vem-nos também mostrar que a comunidade é importante. A comunidade é fundamental. É. Por isso é que é importante lutar contra a solteironice da cabeça. É, porque há gente que pensa que vai para o céu sozinha e nós vamos para o céu é de autocarro. Não. E estas solidões solteiras que nos matam são profundamente destrutivas de quaisquer iniciativas, por muito bonitas que sejam. Sim. Nós temos gente até em trabalho diríamos, de solidariedade social, que pensa que tem o rei na barriga. Além de estar condenado ao fracasso, está condenado a fazer fracassar o esforço de tanta gente. E cada um de nós tem o direito de estragar a sua vida, mas não tem o direito de estragar a vida de ninguém ao pensar que eu é que sou o presidente da junta, como diria o Herman. Não. Somos todos atores neste palco, com um guião que não existe, que nos toca a nós construir. Um dia entramos em cena e um dia sairemos de cena. Se percebermos que o que nos toca fazer neste espaço em que atravessamos o palco da vida é construir relações redimidas de solidariedade, sem senhores nem escravos, sem dominadores nem dominados, sem gente que tenha mania, que tem Deus na barriga. Sem querer aparecer, não é? É, na normalidade normal de ser. Ser gente com gente, voltamos ao mesmo. Exatamente. E aí cada vez vai haver mais gente a ser gente. Com este projeto, com esta campanha, como é que nós podemos passar do eu para o nós? É o desafio do tempo de hoje. Passar da lógica do poder à lógica do serviço. Passar da solidão à solidariedade. Nós dizemos demasiadas vezes eu. E aprender a construir o nós. É voltar ao Sinai. Sim. É. Eu costumo explicar isto com 2 guardanapos, aqui não dá. Pronto. Quem é que temos no Sinai? O Moisés, coitado, aflito, fugido à polícia, porque tinha ajudado um egípcio a encontrar o Criador mais cedo. Na normalidade normal da sua vida, houve uma voz que o chama. E vê uma coisa que não entende. Um arbusto que arde, mas não tem sentido. Ele atreve-se a ir para além de sair de si. Deixar-se inquietar porque não entende. E porque sai de si e vai encontrar o outro. No caso, encontra totalmente o outro, que é Deus. Sim. Que aparentemente tem uma reação que não se entende, não é? Anda cá, mas tira as sandálias. Então, queres que vá ou não vá? Sim. É a primeira declaração da dignidade e da sacralidade do espaço do outro. Deus diante de mim que afirma a sacralidade do seu espaço. Deus que diante de mim afirma a sacralidade do meu espaço e do meu espaço de liberdade e que me desafia a construir o nós. E o nós é quando 2 eus encontram um espaço de interseção. Uhum. O chato é quando um dos 2 quer ocupar todo o espaço do outro. Sim. Num nós que funciona, o espaço de interseção tem de deixar sempre a liberdade de ser. Porque aqui está a revelação do nome de Deus. Quando Moisés aflito quer saber, mas bem, eu vou lá abaixo, estás-me a mandar, eu vou lá falar com o faraó. Eles vão me perguntar quem é que me mandou. Como é que te chamas? Ayé, Asher, Ayé. Eu sou aquele que sou. É curto.
Eu sou aquele que é sendo. E o segredo está no gerúndio. Eu sou aquele que é sendo contigo. Eu preciso de ti para ser. O Deus da Bíblia é um Deus herético. No limite, Deus diz a Moisés, Deus diz a cada um de nós, eu sem ti não sou. Isto é verdade. Alguém que nós não conhecemos, que nós nunca vimos, não existe. Sim. E, portanto, existe. Não? Eu sem ti não sou. Isto é a construção da comunidade. Isto é a construção do desafio. Isto é a construção da raiz daquilo que é o mais puro, a mais fina água do judaísmo e do cristianismo. E depois fazemos outro programa sobre isto, se quiser. Mas nem o judaísmo, nem o cristianismo são religiões. É curto. São desafios de relação. Enquanto cristãos, somos desafiados a ter uma relação pessoal com o ressuscitado, vivida na relação pessoal com os outros. O chato é quando se pensa ter uma relação com Deus e não se tem uma relação com os outros. Ver casados com Deus e divorciados da vida. Não existe. É um desastre. Frei Ventura, a nossa segunda parte está quase a terminar. Quero desde já agradecer também a sua vinda. E vamos ali, se assim o achar por bem, ali fazer uma prova. Lá terá que ser. Lá terá que ser. Fomos nós que inventamos a sopa de pedra, portanto, estamos muito Pois bem. foi. É a diferença entre os ricos e os pobres. Sim. Há bocado dava a explicar. Os ricos podem comer caviar. Só comi uma vez e não gostei, sinceramente. Os ricos podem comer caviar. Nós comemos o que vier. E é por aí, foi assim que nasceu a sopa da pedra. Portanto. Olha, eu sou apaixonada pela sopa da pedra, Também gosto eu. imenso. Vamos então Vamos ali embora. ter com o Pedro. Então, Chefe, explica a gente. força. Então, temos os nossos bifinhos. O seitan foi só grelhado rapidamente na chapa, sem tempero, sem nada. Ele, na verdade, o seitan ele já é feito já com algum tempero, portanto, neste caso nem precisa, porque nós queremos é valorizar o molho de cogumelos. Sim. O molho é que lhe vai dar a característica. Sim. Então o molho foi só para saltear, amolecer a cebola e o alho, um pouco de azeite. Aqui o cheirinho. Depois temperar com sal, pimenta, a páprica e depois juntar-lhe o molho de tomate. Sim. No fim, acabar as natas e um toque de noz moscada. A noz moscada é que lhe vai dar também um Sim. toque especial. Depois só um pouco Vai de salsa por acompanhar? cima. Nós, para acompanhar, eu trouxe um arroz integral e uma salada. E uma Também salada. para cortar um pouco de alguma gordura que as Sim, natas sim. tenham. Portanto, é uma boa ideia acompanhar com uma salada colorida, cheia de ingredientes diferentes, também para complementar a refeição. O pudim, Tem apenas muito misturar a bebida vegetal, à bebida vegetal, o amido de milho, o agar-agar, a raspa de laranja, o vinho do Porto, um pouco de vinho do Porto, só um copinho, uma colher, uma ou duas colheres, só para lhe dar um pouco. É demais. Eu Não quero gosto mais, muito é do vinho verdade. do Porto da comida. É verdade, é verdade. O açúcar mascavado, também não muito, mas um bom açúcar faz diferença aqui. Deixar ferver um pouco até começar a engrossar e então, nessa altura, fazer o caramelo na forma de pudim, tradicional, e depois passar para lá aquilo e o creme que já temos preparado e levar ao forno em banho-maria. Quanto tempo? 30 minutos é suficiente. Pronto. Na verdade, o agar-agar já, depois de ferver ao lume, ele já está ativado. Portanto, isto vai ajudar a que os ingredientes se fundam melhor, Sim, sim. para que o resultado final seja melhor. Depois é só levar ao frio, deixar arrefecer completamente, levar ao frio durante 4 horas, sensivelmente. 4 E fechar a porta da cozinha, senão... Senão ele não resiste muito tempo. Eu já estou a ver que aqui o Frei Ventura está desejoso para provar. Vamos Não, lá. Façam favor. Força. Eu resisto a tudo menos às tentações, sabe? Eu vivo Gosta feliz da com isso. comida vegetariana? Eu gosto de comida, basicamente. Pois, eu também gosto. Eu não queria fazer a geneira assim, uma coisa mais elegante. Eu já cortei esses pedaços mais pequenos já precisamente para isso. Está muito bom. Não, olha. Eu acho que aqui o que faz a grande diferença, já falámos há pouco os Sim. temperos, neste caso em particular a páprica e a noz moscada. São eles que lhes vão dar a característica principal de sabor e que não é nada de normal nas receitas tradicionais
do molho de cogumelos. Portanto, são os ingredientes normais. Aqui não usamos caldos, coisas que muitas vezes se usam nestes molhos. Não se usou nada, tudo feito com produtos de raiz, sem nada de especial. E a salsa dá uma frescura. Exatamente, por daí a salada também para complementar, que faz diferença. Provar o pudim. Pois O é, pudim, vamos olha, lá, Deus. gosta mais O de pudim doce que ou são salgado? Não é boa tudo, não é? os pudins que são normalmente doces conventuais, portanto fazem até, foram criados e neste caso temos aqui uma versão um pouco diferente, mas que para quem optou por deixar de comer ovos e laticínios, acaba por ser uma alternativa interessante. Existem muitas versões de pudins, pudins vegetais. Estes que vão ao forno em banho-maria são, para mim, aqueles que ficam mais parecidos. Sim, ou que dá uma trazem delícia. um pouco mais à memória os sabores dos pudins com ovos. Há muitos com fruta, em que é só Sim, apenas sim. ferver o agar-agar e levar ao frio. São bons, é ótimo para o verão, são refrescantes, mas estes são aqueles que complementam mais uma boa refeição, na minha opinião. É muito leve. Está excelente. É Exatamente. uma delícia. Bem, E parabéns. o que é que achou? Achei ótimo, mas eu fico sempre a pensar que se fosse hoje, Nosso Senhor ia ter muita dificuldade em fazer a multiplicação dos pães. Não é? Tinha que ser sem glúten. Tem glúten, não tem sligo, não sei o quê. Isso é uma confusão. Era difícil, Não, era. milagre, mas naquela altura correu bem. Mas é uma verdade. delícia. Parabéns. Obrigado. Pedro, quem quiser visitar o teu espaço, Nós continuamos lá na Rua São João de Deus, aqui em Fátima, sim, junto ao Aldi. Para quem conhece um bocadinho melhor, estamos perto do Aldi. Kansha Estamos abertos. significa? Kansha significa gratidão em japonês. Foi algo que nós achámos que fazia todo sentido perante. Nós somos uma família que decidimos criar este negócio e aquela palavra era algo que nos dizia muito, que é a nossa forma de viver e, portanto, o nosso negócio também transparece um pouco essa forma de viver. Nós continuamos de segunda a sábado, à hora de almoço. Temos as sextas-feiras temáticas, com as francesinhas, com outras coisas. Vamos ter também agora, brevemente, algumas parcerias com outros restaurantes, com pessoas de outros restaurantes que interessante. nos vão lá Sim, as ajudar a vegetarianas cozinhar. é Portanto, também para abrirmos um pouco a nossa casa Sim. a outras realidades, sempre na cozinha vegetariana, porque essa é a nossa forma de viver, mas também apresentando também propostas diferentes. Portanto, vamos ter aí algumas surpresas. Acompanhem-nos nas redes sociais e nós vamos publicando aquilo que vamos fazendo. Francesinhas Temos vegetarianas. francesinhas Pena que não vegetarianas. haja caracóis vegetarianos que vê lá, de Isso certeza. não é? Agora a francesinha vou. ai, cara, A francesinha vou. Pedro, Obrigado. muito Obrigado. obrigada. Frei Ventura, já lhe ia Já chamar não íamos outra fazer vez, bom apetite, agora boa digestão. Obrigada. Muito obrigado E pelo vosso uma convite. mensagem final para quem nos acompanha. É essa, vamos procurar ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. E por muito que às vezes apeteça chorar, fazer força para rir. Se a vida nos der limões, fazemos limonada. Se nos der pedras, fazemos uma ponte. Castelos e muros não, que já há muito sacana aí a querer fazer muros. Um bom dia a todos. Muito obrigado. E assim terminamos o nosso Manhã Viva. Que Deus vos abençoe. Até ao próximo programa, se Deus quiser.